se você viu o tema, né, o título dessa live é Crer na Oração. E esse nome ele foi escolhido não por acaso, mas se a gente parar para pensar, oração é um tema que é muito falado, né? Eu mesmo já falei sobre a oração com você aqui em uma das lives, compartilhei as minhas experiências com você sobre preparar um ambiente adequado para a gente ter um momento de tranquilidade, para a gente poder se concentrar melhor. Quando eu trabalhava com adolescentes, eu contava para os adolescentes um pouco de partes da oração que são importantes para a gente não ficar só pedindo e pedindo, apesar de que petições fazem parte também da oração. Também com as crianças já trabalhei bastante sobre essa questão do como orar, do Pai Nosso, né? Inclusive a música que eu compartilhei com vocês antes da ministração foi a música Pai Nosso do Ministério Pedras Vivas, né? Que é uma música muito bonita e fala sobre oração. Mas vamos lá, vamos tentar agora voltar numa parte mais importante da oração, que é crer na oração. Você já parou para pensar que tem muita gente que ora numa rotina, né, de oração, de orar antes de dormir, de orar quando acorda, de orar na hora que vai se alimentar, mas nem acredita naquilo? A pessoa às vezes até perde o hábito de orar, não porque ela tenha vergonha, ou não porque a rotina dela atrapalhou o dia a dia, não porque o dia dela está lotado. A pessoa deixa de orar muitas vezes porque ela teve alguma experiência de não perceber a resposta de Deus. Eu prefiro dizer não perceber a resposta de Deus do que não ter resposta, porque a resposta existe. Às vezes a gente não está com o ouvido atento à vontade de Deus, e aquilo que é diferente da nossa vontade a gente considera como não sendo uma resposta, né? E um parênteses rápido aqui para mim e para você. Muitas vezes, quando eu estou pensando e falando e compartilhando sobre oração, eu penso muito naquela criança conversando com o seu pai ou com a sua mãe. E eu queria convidar você a pensar dessa maneira também. Você já viu uma criança quando ela quer alguma coisa e ela tem um gênio forte, né? Tem uma criança mais assim temperamental, e ela começa a fazer um pedido e enquanto a resposta não é a que ela quer, ela ignora a resposta como se não tivesse resposta e continua pedindo? Bom, primeiro, isso é má educação, né? Eu quero acreditar que você já viu isso com outras pessoas, ou que quando aconteceu com um filho ou filha sua ou seu, você o corrigiu, né? Mas às vezes é assim que a gente trata com o Senhor, com o nosso Pai Celestial. E não poucas vezes, viu, gente? Por isso que eu acho interessante a gente lembrar de uma criança quando a gente pensar em oração. Porque é como a gente pode sim se relacionar com Deus em muitas áreas, porque os pequeninos são sinceros, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também para a gente entender como que a gente lida muitas vezes com uma certa pirraça ou com uma certa ignorância, no sentido de ignorar a resposta, no sentido de não querer ouvir, de ter uma audição seletiva. Vamos falar sobre oração de um ponto de vista bem mais profundo, que é o do crer na oração. É o crer naquilo que você está falando, né? Crer que você está falando com o seu Pai, que Ele te ouve e te responde. Isso é muito importante. Bom, para a gente iniciar, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 5 até o versículo 7. Mateus 6, 5, 6 e 7. Diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro
que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então assim, como eu falei no início, né? É muito comum a gente querer ter um tempo especial de oração com Deus e é bom, tá? Só não ache que é ruim, é bom querer ter um tempo especial de oração com Deus. No seu lugar secreto, né? Como a gente acabou de ler na palavra aqui. A gente se prepara para aquele momento, é um momento nosso com o nosso pai, um momento meu com meu pai, falando da individualidade, do momento que é sozinho, né? Você no seu quarto, ou você em algum local reservado e tranquilo. E aí você começa com louvor na sua cabeça e aquilo ali já está fluindo, gostoso, e você vai e do nada você pensa assim, rapaz, eu paguei a conta? Tinha uma conta que vencia ontem, peraí. Nossa, hoje é dia 28 e a conta venceu dia 25, eu paguei, não paguei? Não, acho que eu paguei. Não, beleza. Então, ó Senhor, desculpa, eu estava aqui e tal. Rapaz, e começa, a mente da gente vai a mil. Né? Isso acontece, gente, ninguém está isento disso. Isso pode acontecer todos os dias. Inclusive o pastor Horácio já trouxe, se eu não me engano, em uma das lives, uma sugestão para quando isso acontecer. É pegar logo um papelzinho, uma caneta, começou a vir, você já anota rapidinho ali para tirar aquilo da sua mente e focar e concentrar no seu momento com o Senhor. Mas sabe o que é uma questão interessante? Esse tipo de situação, ela não pode ser uma constância. Vamos supor que você vai tirar 30 minutos de oração. Você não pode de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos, ficar voltando, porque imagine só uma conversa entre você e outra pessoa, e você está conversando com a pessoa, contando alguma coisa, só um minutinho aqui que eu tô aqui, lembrei aqui do negócio, aí você vai e anota, aí você volta, desculpa fulano, eu estava aqui falando com você. Gente, quebra a conversa. Então, uma das coisas interessantes que a gente pode fazer também é até repreender esse tipo de situação, né? Por que não? Mas muitas vezes a gente tá nesse momento querendo, né? Racionalmente querendo, mas será que a gente não está duvidando da eficácia desse momento? E aí é um questionamento para você e para mim. Será que esses momentos de oração que a gente tem separado, se é que a gente tem separado, eles não têm sido uma rotina que a gente quer formar, uma rotina que a gente quer criar, né? uma rotina boa, mas que a gente nem acredita que vai dar tão certo assim? Bom, se a gente não crer que a oração tem poder, se a gente não crer que a oração é respondida por Deus em nosso favor, se a gente não crer que mesmo quando a resposta não é aquela que nós esperamos, o Senhor nos responde, e o Senhor não precisa nos responder também na hora que a gente quer, que é outra coisa que eu me lembro e penso na criança e no pai. Às vezes a criança faz uma pergunta para o pai ou para a mãe, e o pai fala assim, filho, filha, espera um pouquinho que o papai vai te falar, mas espera um pouquinho. Muitas vezes a gente precisa esperar, né? E a gente não quer esperar, ainda mais esse momento que nós vivemos de imediatismo, né? Não poucas vezes eu estou conversando com alguém e aí surge uma dúvida. Mas será que uma coisa X aconteceu ou não? Não, pera um pouquinho, pega o celular, coisa X aconteceu no Google, pá. Não, rapaz, aconteceu, pronto. A gente não tem mais que esperar. A gente simplesmente tem a informação na palma da mão, a gente tem o controle, né, entre aspas, mas a gente tem o controle de mudar, de assistir, de fazer ou de cancelar. E isso tudo torna a gente muito imediatista, né? E às vezes a gente está assim pensando, a rotina, o trabalho está me distanciando de Deus. Pode ser, não duvido que possa acontecer isso, tá? Mas pense bem, faça uma reflexão
se não é o seu entendimento em relação à oração, no sentido de crer que de fato essa oração tem poder. Coisas que a gente precisa entender que é muito importante. Deus se move no meio das nossas orações. E se a gente não crê nisso, as coisas ficam tristes, né? Porque a gente vai achar que a gente tá falando sozinho. Como é que é isso? Como é que é falar? É como se eu estivesse agora falando com você. Eu estou vendo aqui no meu dispositivo, no meu computador, que existem pessoas agora online comigo, me assistindo. E eu estou falando crendo que vocês estão ouvindo. E eu tenho motivos para crer nisso. Por que então que com a oração, muitas vezes a gente acha que a gente está falando sozinho? Tem a ver com a nossa crença, tem a ver com a nossa fé, tem a ver com aquilo que nós acreditamos e muitas vezes não assumimos que acreditamos. Mas creia que Deus se move no meio da nossa oração. A oração ela transforma primeiro o nosso coração. E a gente às vezes também acha que a oração não tem poder, que é triste de se pensar. Às vezes a gente acha que a oração não é eficaz, o que é triste de se pensar, porque a nossa expectativa está no milagre externo, físico. Mas você sabia que a oração ela transforma o nosso coração de dentro para fora? Sabia que a oração ela transforma, ela trabalha no nosso relacionamento com Deus? Você sabia que a oração ela transforma a forma como nós vemos as coisas, como nós vemos as pessoas, como nós vemos a vida? Então, só para você pensar comigo, talvez você esteja orando por uma pessoa, para que o Senhor transforme essa pessoa, para que o Senhor mude essa pessoa, porque essa pessoa está te causando dor, está te causando alguma tristeza. É possível que o Senhor queira transformar a sua visão em relação a essa pessoa. E talvez você está tão focado e obcecado e querendo que aquela pessoa seja mudada ao seu padrão, da forma como você entende que é melhor, que você não percebe que o que Deus quer fazer antes de transformar essa pessoa, porque talvez sim, essa pessoa precise da transformação do Senhor, mas Ele também quer trabalhar na sua vida, na sua maneira de ver as pessoas, na sua maneira de ver até si próprio, as situações ao seu redor. Outra coisa importante que a gente tem que saber em relação à oração. A oração é muito importante para a gente lembrar que a gente não tem controle de nada. Tudo está nas mãos do Senhor. Né? Eu já falei aqui em outra live que, conversando com a Débora, ela me ensinou que eu falava assim, e aí, tudo sob controle? E ela falou assim, tudo sob aparente controle, né? Parece que está tudo bem. E é bem isso mesmo, a gente não tem controle de nada na vida. O que a gente tem é uma aparência de controle, uma percepção de controle. Mas a oração ela nos ajuda a perceber que nós realmente não temos controle de nada. Nós dependemos do nosso Pai. Imagine mais uma vez uma criança de 4, 5 anos que pede ao pai, pede à mãe. Nós somos dependentes do Senhor, assim como uma criança de 3, 4 anos é dependente dos pais. Precisamos dele para tudo. Não é assim com a criança? É assim também conosco, ou deveria ser assim conosco. E o que a oração ela é na sua essência? É importante a gente pensar nisso também. A oração ela é uma comunicação sincera. A gente às vezes vê orações bonitas que são feitas, né, por pessoas que falam difícil, que têm um vocabulário bem cheio, né, com bastante palavras diferentes, e faz aquelas orações com tom de voz e tal. E, sabe, não tô criticando e nem questionando a sinceridade daquela pessoa, não, tá? Mas às vezes a gente olha para esse tipo de oração e pensa assim, não sei orar. Mas o que é oração se não um bate-papo, uma conversa com seu pai? E essa conversa, ela precisa ser sincera. E não faz nem sentido de não ser sincera, porque, peraí, se Deus conhece o meu e o seu coração, se Deus sabe de todas as coisas, sabe das nossas intenções, para que eu vou ser falso? Para que eu vou ser diferente daquilo que eu sou na hora de orar, na hora de conversar com o meu pai?
Eu posso, inclusive, expressar indignação. Eu posso questionar decisões de Deus sobre a minha vida. Não tem problema sobre isso. Não existe problema nisso. A Bíblia está, inclusive, repleta de exemplos. Quer ver um deles? Moisés, quando ele foi chamado, o que ele falou com Deus? Ah, Deus, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem hoje. Eu não consigo falar bem. Está lá em Êxodo 4. Então ele falou com Deus, não, Deus, não dá não, para mim não, isso aí que você está pedindo para eu fazer, pedindo não, mandando eu fazer, né, foi convocado, eu não tenho as manhas não, isso não é comigo não, eu acho que você está enganado em Deus. E o Senhor foi e o capacitou, né, chamou Arão para ser o porta-voz de Moisés em muitas questões, mas capacitou. Gideão é outro caso também. Gideão falou assim, se o Senhor está conosco, por que é que aconteceu tudo isso de ruim aqui? Tá lá em Juízes 6. Gideão também falou assim, como que eu vou libertar o povo de Israel? Como que eu vou ser um juiz em Israel? Sendo que eu sou da família menos importante de Manassés, e dentro da minha família, que é a menos importante, eu sou o menor. Ou seja, eu sou o menor do menor do menor. Então Gideão também questionou a Deus, falou, Deus, a sua decisão parece que está equivocada. E tem outros exemplos, né? Elias também se indignou quando ele falou, Deus, tira a minha vida, já viu bastante, já foi demais para mim, eu não sou melhor do que ninguém que estava antes de mim, né? E assim outros. Mas você não vê nesses exemplos, ou em nenhum exemplo, onde houve sinceridade, mesmo que essa sinceridade tenha tido alguma indignação, algum questionamento, você não vê a repressão do Senhor no sentido de, você não pode falar assim comigo, olha, lava sua boca. Estou dando um exemplo meio contemporâneo, mas você entenda aí dentro de um contexto bíblico, tá? Deus não ficou nervoso com quem falou assim com ele, não, Deus mostrou para aquela pessoa que o que ele decide, que o que ele sabe, que o que ele fala é muito melhor do que o que nós achamos. É muito melhor do que aquilo que nós vemos em nós mesmos, ou nos outros, ou nas situações. Isso nos lembra da dependência, né? Jesus mesmo nunca nos criticou por estarmos sendo sinceros, muito pelo contrário. Como que Jesus nos ensina a orar? Em Mateus 6,9, Pai nosso, Pai, não é Senhor Todo-Poderoso, e Ele é, Deus é Senhor Todo-Poderoso, não é Criador inefável, não, mas Ele é Criador. Ó Senhor, que aquele que sonda, também, mas é Pai. Acima de tudo, é Pai. É um relacionamento íntimo que Ele está buscando. E você concorda comigo que o relacionamento entre um pai e um filho deveria ser sincero. Se você é pai, se você é mãe, você gostaria que o seu filho ou sua filha se relacione com você de maneira sincera. Não é esse o seu desejo? É assim também o desejo do Senhor sobre nós, né? Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 e 18, diz assim, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí a gente pensa, então orar continuamente é eu fazer uma oração de 2 horas? É ficar 3 horas orando? Não, não necessariamente. Não existe nenhum problema em orar 3 horas direto, pelo contrário, é algo maravilhoso, né? Aliás, quando você está com um grande amigo, você bate um papo ali que vai embora, né? Eu lembro na minha adolescência que a gente usava o telefone fixo, né? Talvez aí os mais novos não vão saber nem o que é isso mais, mas antigamente a gente tinha um telefone que ficava preso na parede e a gente ligava para o outro que estava na casa dele e atendia e a gente ficava conversando durante horas às vezes. E é isso mesmo, normal, amigos conversam, né? Mas não é necessariamente orar muito tempo que significa orar continuamente, mas é orar intensamente, frequentemente. Se você ora com frequência e com intensidade, com verdade, com sinceridade, é orar também continuamente. Quer ver um exemplo? Você está vendo alguém em dificuldade, você ora naquele momento. Você tem que tomar uma decisão, você vai orar por direção.
Você vê alguém na rua e essa pessoa pede para você orar por ela. Você vai parar e orar naquele exato momento, até mesmo para não esquecer, né? Porque uma coisa que eu aprendi é a orar na hora. Ah, você podia orar por mim? Agora, vamos orar. Ah, mas tá no meio da rua, não tem problema. Qual que é o problema? A gente está conversando com o nosso pai, juntos, no meio da rua, né? E também, a gente tem alguns exemplos de oração constante que é interessante. Um deles é daquela viúva persistente, né? Na parábola que Jesus conta, do juiz que não temia a Deus e chega uma viúva e ela ia continuamente a ele suplicando: faz justiça contra o meu adversário, faz justiça contra o meu adversário. E aí aquele juiz já estava tão assim, cansado, irritado, desgastado daquela viúva sempre continuamente clamando a ele por justiça, que ele fez justiça para aquela viúva parar de amolar ele. E Jesus conclui dizendo: se o juiz que nem teme a Deus, né, ele fez justiça, acaso Deus não vai fazer justiça também aos seus filhos, aqueles que o clamam de dia e de noite? Vai ficar fazendo vocês esperarem? Então a continuidade, o clamar continuamente também faz parte disso. Não necessariamente ficar repetindo, mas é compartilhar com o Senhor do seu sentimento, tá? Porque às vezes a gente acha que ficar repetindo a mesma coisa, como um menino mimado, é a mesma coisa de você clamar a Deus da sua angústia continuamente. São coisas diferentes e a diferença está na intenção do nosso coração. Aliás, a diferença de tudo na vida do cristão é essa, o coração. Porque, como a gente leu no começo, né? Aqueles que estão lá na praça orando em pé, mostrando nas esquinas a oração deles e falando e tal, eles já receberam a recompensa deles, que era aparecer, que era mostrar como que é santarrão, mostrar como que ele é o crentão, né? Mas nós, quando formos orar, devemos ir ao nosso quarto, né? Falar com o nosso Pai em segredo ou no secreto. E é assim, porque na verdade o Senhor está preocupado com o nosso coração. Não é que você não possa orar na esquina, mas qual que é a intenção do seu coração? É de aparecer? Quando você está orando perto das pessoas, é para as pessoas verem como você é espiritual? O Senhor sabe, você sabe. Nós, à sua volta, não vamos saber. Ou se for eu, né? Eu estiver lá orando, quem vai saber se é ou se não é o Senhor e eu. Então a intenção do nosso coração é muito mais importante. Outra coisa importante sobre a oração, que nós precisamos crer, é que ela é uma comunicação de mão dupla. Não é simplesmente eu falando. É uma conversa. É uma conversa. Precisamos ouvir a Deus. Orações que são frequentes e sinceras, elas abrem o nosso coração e a nossa mente e os nossos ouvidos. Porque a oração, como eu falei antes, ela interfere, ela amplia, ela ajusta, ela melhora nosso relacionamento com Deus. Obviamente, como consequência, nós vamos ter mais percepção na nossa audição, a voz do Senhor. E como que Deus pode falar conosco? Bom, primeiro Deus pode falar conosco de forma audível. Nós temos exemplos na Bíblia para nos demonstrar isso. Deus pode falar conosco silenciosamente por seu Espírito, pelo Espírito Santo que fala ao nosso espírito, testificando ao nosso espírito. Deus pode falar conosco e fala muitas vezes por intermédio das pessoas. Óbvio, quais pessoas? É importante a gente saber quem é que está conversando com a gente. Sempre nós devemos buscar, se vamos conversar sobre necessidades, sobre situações, devemos procurar cristãos, em primeiro lugar, e cristãos mais maduros na fé do que nós. Isso é o ideal. Deus também fala conosco por meio das circunstâncias. Deus fala conosco através da natureza. E Deus fala conosco principalmente por meio da palavra, por meio da Bíblia. E uma coisa aí que é fundamental para mim e para você. Se você ouviu a voz audível de Deus falando algo que contraria, que contradiz a Bíblia, não foi Deus que falou.
Se uma pessoa veio até você com voz de profeta e falando: eis que o Senhor te diz, eis que te digo, eis que isso, eis que aquilo outro, é contrário à palavra de Deus, não foi Deus que falou. Se o seu espírito percebe a voz de Deus e aquilo ali: ó Senhor, obrigado, eu vou fazer isso, o que você vai fazer? O que o Espírito falou contradiz a palavra dele na Bíblia? Cuidado, não foi Deus quem falou. Então nós temos, apesar de Deus falar conosco de várias maneiras, nós temos um guia, nós temos uma bússola, nós temos um manual que nos permite validar, confirmar se aquilo ali de fato é a palavra de Deus. Isso é muito importante para mim e para você. E por fim, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você vai orar, ou quando eu vou orar, uma pergunta para mim também. Nós acreditamos que estamos falando com o nosso Pai, com o nosso Criador, com Deus Todo-Poderoso, aquele que pode resolver todas as questões, com Jeová Rafá, aquele que traz cura. Nós cremos que Deus nos ouve. Nós cremos que estamos falando com Ele, com o nosso Paizinho amado, nosso Paizinho celeste, que diferente, talvez, da relação que você teve com o seu pai terreno, é um Pai amoroso, esse Deus bendito, que te ama mais do que tudo, que tem em você a menina dos olhos. Você crê que você está falando com essa pessoa, com esse Deus? Ou você percebe que está falando sozinho? Estou falando com a parede. Ou eu até estou falando com Deus, mas Ele não está me ouvindo. Eu até creio que Deus está me ouvindo, mas Ele está lá, bracinho cruzado, não está dando muita moral. Como que você vê hoje? Faça uma reflexão na sua vida. Como tem sido seus momentos de oração? Ou eles já não acontecem mais porque você se frustrou, tinha uma expectativa de ver milagres, né? E não viu o milagre que queria e não percebeu o milagre que o Senhor operou. Porque primeiro, como eu disse, Ele opera em nós, se nós permitirmos. E a partir de nós, sim, claro, milagres poderão acontecer. Temos orado e visto pessoas sendo curadas. Claro, faz parte. Mas reflita, como tem sido o seu relacionamento com Deus? E se o seu relacionamento com Ele não está lá do jeito que deveria, está na hora de mudar isso, né? Então a gente tem que primeiro, decisão é mente, racional. Primeiro, vamos lá, para de acreditar que você não é bom o suficiente. Quem sou eu para falar com Deus? Não, você é filho, você é filha. Nasceu de novo? Tem uma nova experiência? Viu como era seu passado? Tomou uma decisão de entregar a sua vida a Ele? Recebeu um novo coração disposto a obedecer? É filho, filha. Não, eu sou pequeno demais. A minha necessidade não é nada perto do que tem por aí. Tá, mas a sua necessidade é importante para Deus. A sua necessidade é muito importante para Deus. Deus ama nos mimar, fazer fazer por nós coisas lindas, simples, que muitas vezes não tem um impacto no sentido, a pessoa foi curada. Sabe que Deus pode fazer por mim e por você coisas assim, que são mimos dele para conosco? Somente demonstração de amor e carinho, como você faz com seu filho, com a sua filha. Ou como você, se você não tiver filho e filha, como você vê um pai fazendo com o filho e com a filha. Quando um pai compra um presente para o filho, porque estava passando na rua e viu, falou: poxa, um presentinho, uma lembrancinha, vou comprar para o meu filho, para minha filha. Isso é uma demonstração de amor e carinho. O Senhor faz isso conosco. Eu acho que eu não compartilhei com vocês, vou compartilhar rapidinho agora aqui, uma experiência que eu tive que foi muito legal. A primeira vez que eu viajei de avião, eu sempre gostei bastante. Eu queria, inclusive, ser piloto de avião quando eu era criança. E a primeira vez que eu fui voar de avião, nós embarcamos e eu já pedi para ficar, foi eu e um tio meu, pedi para ficar do lado da janela que eu queria ver e curtir bacana e tal. E quando eu tento abrir a janelinha, que era aquela janelinha que tinha um plástico que descia, né?
Quem disse que o negócio abria? Estava travado, emperrado. Eu chamei a aeromoça, que não é assim que fala, comissária de bordo, eu não lembro. E aí ela falou, senhor, infelizmente essa janela está emperrada, não funciona mesmo não. Eu falei, aí meu tio falou, poxa, primeira vez que você vai viajar de avião e já não vai conseguir curtir a vista e tal. E aí eu falei, pô, Deus, eu conversando com o meu pai, tá, gente? Então eu converso, quando eu converso com o Senhor, eu não converso falando, ó, Senhor, inefável. Não, eu converso, pô, Deus, pô, pai, eu queria tanto ver lá fora. Poxa, minha primeira viagem de avião, deixa eu abrir essa janela. E aí eu peguei um dedo, que eu fiquei com medo de quebrar, que eu já tinha emborcado, era bastante antes de chamar a aeromoça. Com um dedo eu fui de baixo para cima e abriu, e eu fiquei extremamente feliz e maravilhado. E compartilhei com meu tio meu, ela falei, tio, eu orei e o Senhor me deu esse carinho. Gente, isso é um mimo. Qual é a diferença entre eu sair do aeroporto, voar e chegar no aeroporto? Se eu estivesse orando pela minha segurança e tudo, ok. Eu queria só ver a paisagem, ver as nuvens. E o Senhor me deu esse presente que foi maravilhoso. Eu chego a me emocionar quando eu me lembro. Então, entenda que você é especial, que o Senhor ama cuidar de você. E não é sempre, óbvio, que não é sempre que eu peço uma coisa que seria talvez um mimo e Deus fala sim. Não, ele pode falar não também, uai. O pai fala não para um filho. Não é só sim. Eu só estou te dando um exemplo de um sim que foi muito gostoso. De um carinho que eu recebi do meu pai. Assim como vários outros que eu já experimentei, eu acredito que você tem experimentado. Por fim, pare de pensar que Deus não responde as orações. Pare de pensar também que você não sabe orar. Você sabe conversar. Se você sabe conversar, você sabe orar. A oração é uma conversa com seu pai. Pare de pensar que Deus não responde, porque Ele já respondeu com Cristo Jesus. E se você abrir comigo em 2 Coríntios 1:20, você vai ver que, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, por meio de Cristo, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, em Cristo Jesus, que já foi morto e ressuscitado, nós temos o sim de Deus. Principalmente para uma nova vida. Principalmente para uma vida santa, uma vida plena na presença de Deus. Lembre que a oração, antes de mais nada, é um relacionamento com o seu Pai. Lembre-se que a oração, antes de mais nada, é para que você e eu sejamos transformados a partir do nosso relacionamento com Deus. E Deus está pronto para te ouvir. Abra sua boca, experimente a vida cristã, experimente a presença de Deus como você não experimentou anteriormente, porque estava preso em conceitos que você criou ou que alguém te ensinou. Mas lembre-se que parte do relacionamento com Deus é a oração e a meditação na palavra.